Muito bem, galera. Estamos aí com mais uma aula de física. Nós já falamos aí dos princípios básicos na eletrostática, depois na eletrodinâmica, falamos da corrente, tensão, da potência e dos equipamentos, né? Resistência elétrica e os equipamentos. E os principais deles, por exemplo, geradores elétricos, na aula anterior nós já trabalhamos isso aí. Então, vamos lá para a nossa aula de hoje. Nós temos o pré-requisito, pediu para vocês assistir esse vídeo, né? Receptores elétricos, porque a gente falou de geradores, agora os receptores, que é para essa aula, né? 30 minutos aí, uma aula do professor Marcelo Boaro. Então, nós vamos falar de geradores e receptores. Falamos de geradores na aula anterior, vamos falar agora de receptor. Gerador é aquele equipamento elétrico capaz de transformar qualquer tipo de energia elétrica em energia, ou qualquer tipo de energia, desculpe, em energia elétrica. O receptor transforma energia elétrica em qualquer outro tipo de energia, ao contrário, né? Então aí o receptor elétrico, nós temos a energia elétrica produzida por um gerador, ela é recebida por um equipamento, né? Esse equipamento transforma em outro tipo de energia. Então, qualquer dispositivo que fizesse a conversão da energia elétrica em outro tipo de energia, nós chamamos de receptor. Lembra que o resistor, ele é um receptor, só que quando ele exclusivamente transforma energia elétrica em energia térmica, aí nós chamamos de resistor, tá? E queimou. Quando o motor elétrico fica bloqueado, a energia elétrica se transforma em térmica. Se bloquear ele estava produzindo, esse motor estava produzindo alguma coisa, né, um movimento, que é energia mecânica, e aí transforma tudo em energia térmica, certo? Isso é queimar um equipamento elétrico, porque aumenta a temperatura, por causa da energia térmica ali, que não tem para onde ir essa transformação, e o equipamento não está preparado, esse tipo de equipamento não está preparado para receber essa energia térmica. O chuveiro elétrico, tudo bem, não tem problema nenhum. O ferro elétrico, a churrasqueira elétrica, tudo isso é feito, né? O alisador de cabelo, certo? Aquecedor, no geral, tanto de cabelo como para casa, né? Mas os outros não. Então ele vai queimar, vai aumentar muito a temperatura, vai queimar a proteção dos fios, né? Resina ou plástico, e aí o equipamento vai entrar em curto-circuito. Os receptores elétricos são equipamentos que transformam energia elétrica em qualquer outra modalidade de energia. Então está aí o gerador, liberando energia elétrica, a lâmpada, que é o desenho mais simples que a gente tem, né, de receptor, recebendo essa energia elétrica e transformando em energia luminosa, certo? O receptor não transforma energia elétrica exclusivamente em energia térmica, nós chamamos de resistor. O calor é sempre uma fração da energia transformada por um receptor. Sempre tem essa energia térmica, esquenta o equipamento, esquenta os fios, tá? E é uma fração muito pequena. Quanto menor, melhor esse receptor. Melhor ele é produzido, a técnica dele, né? A tecnologia utilizada por ele, tá? E a curva característica? Nós vimos lá na aula anterior sobre a curva característica do gerador elétrico. A energia disponível para o receptor resulta da passagem da corrente elétrica, né, por ele. E o trabalho realizado pelos portadores de carga, que constitui corrente elétrica, vai fornecer energia para o funcionamento desse equipamento. A diferença de potencial elétrico, que é a tensão elétrica, DDP, né, nos terminais do aparelho é menor que a tensão do gerador, porque o gerador tem que manter ele, todo o sistema, inclusive o receptor. Isso se deve à conversão de energia elétrica em outra modalidade de energia, tá? Então, nós vamos ver aqui uma curva característica, né? E vamos falar sobre o esquema do receptor, mostrar direitinho. Ó, a energia elétrica entra no aparelho, no equipamento, e uma parte de energia dissipada ali dentro esquenta esse equipamento, em forma de energia térmica, né? E sai a energia não elétrica e também não térmica, tá? Receptores elétricos. Analisando o circuito elétrico, o movimento da corrente externa não é espontâneo no equipamento. E por esse motivo, nós precisamos
de uma tensão nos terminais do receptor e nós chamamos de força contra-eletromotriz, ou FESEM. Vocês viram, pessoal, que no gerador nós tínhamos uma força eletromotriz, FEM, força eletromotriz, é o epsilon, que é o enzima epsilon grego, né? No receptor nós temos uma força contra-eletromotriz, então é FESEM. E é o epsilon também, só que tem uma linhazinha, epsilon linha, aquela linhazinha para diferenciar do gerador, tá bom? Vamos lá então? Então, olha bem, diferentemente do circuito elétrico externo, na parte interna dos receptores, o movimento das cargas é espontâneo, realizando assim o trabalho positivo. Então, aqui vai ser não espontâneo, né? Mas como a corrente está passando, vai ser de maneira espontânea. Então, aqui as cargas estão nesse sentido, só que a corrente adotada é sentido oposto, nós já vimos isso, né? Então, nós vimos que o gerador, ele vai do menor para o maior, o receptor vai do maior para o menor, do mais para o menos, tá? Lembrando que nos geradores elétricos, aqui, ó, nós falamos aqui, o gerador é o contrário, ó. Tá aqui, olha bem, setinha apontando para a direita, setinha apontando para a esquerda. No circuito elétrico, os elétrons se deslocam do polo negativo para o positivo, aqui. As cargas elétricas e a corrente elétrica se deslocam no sentido contrário. Então, nós sabemos que é o convencional, o contrário do convencional, né? Com o intuito de garantir esse fluxo elétrico no interior dos geradores, nós temos uma movimentação no sentido oposto, de forma não espontânea. Então, nós precisamos de uma FEM, uma força eletromotriz, e tem um gasto de energia. Como há consumo da energia para a realização de trabalho para esse movimento, nós chamamos ela de força eletromotriz, ou FEM. Pode usar esse E, a gente usa o epsilon. A tensão entre as placas do gerador, tá? Os receptores elétricos, nós podemos dizer que eles consomem energia elétrica, né? Porque vai transformar dentro dele a energia elétrica em outra energia. Para realizar um certo tipo de trabalho, tal, a letra grega, né? Tal, a razão entre o trabalho feito, realizado, e a quantidade de carga elétrica consumida por este receptor é dado pela força eletromotriz do receptor, que é a contra-eletromotriz, que é epsilon linha. Olha aqui a linhazinha que eu falei, isso vai identificar do gerador. Então, o gerador tem epsilon e o receptor epsilon linha. Tem uma linhazinha, tá bom? Ficou muito perto aqui. Está dando a impressão que é continuação, né? Epsilon linha. Então, está aqui, ó, epsilon linha, tá? Que também é o trabalho pelas cargas que se movimentam, né? Correto? A tensão nominal do gerador é a diferença potencial, DDP, tensão nominal, né? Ou voltagem, assim por diante, que é disponível para o receptor. Todo aparelho receptor ele apresenta uma resistência própria. Assim como o gerador tinha, o gerador tem um Rzinho, o receptor tem um Rzinho linha. E linha, Rzinho linha, tá? R linha, E linha. O U, que é a tensão nele, é o sentido de mais. Lembra que no gerador era menos o U igual a epsilon menos R vezes I. Essa é a equação do gerador. A do receptor é mais, que eu preciso de algo maior para poder fazer ele funcionar, né? A tensão tem que ser maior do que a dele, porque ele precisa funcionar e liberar, transformar essa energia elétrica em outra energia. Lembrando que a corrente vai do maior tracinho para o menor. No gerador é o contrário, e aqui tem, no caso aqui faltou a linhazinha, né, que é do receptor, tá? Olha aí, ó, E linha, epsilon linha, mais R linha vezes I, né? Então, nós temos aí o símbolo, né, de receptor, tem uma resistência interna. Se tiver outra resistência para cá no circuito, é externa, uma lâmpada elétrica, etc. A gente usa o Rzão, os valores qualquer. A tensão útil do receptor, a tensão dissipada,
e a total. A total tem que ser maior, porque vai perder um pouquinho na resistência interna, o que ele vai produzir, no caso for um liquidificador, ele vai ter que ter um movimento, transformar energia elétrica em energia mecânica e movimentar. Precisa de uma tensão. Mas a própria resistência interna, tudo isso somado tem que ser igual a total, aquela que vai ser fornecida pelo gerador. Tá bom? Então, olha bem, aí nós temos o U, né? Que é a DDP oferecida pelo receptor. A DDP útil, que é efetivamente utilizada pelo aparelho receptor. Essa é chamada de força contra-eletromotriz, P100, e tem a linhazinha para identificar. E ali a tensão dissipada, DDP dissipada, pela resistência interna. Vai transformar a energia elétrica em energia térmica. E essa energia não é aproveitada aqui. Opa, voltando. Não é aproveitada ali naquele ponto, nesse ponto aqui, tá? Que é o próprio aparelho funcionando, né? Na equação do receptor, a força contra-eletromotriz e a resistência interna do receptor são constantes. Então, nós temos aqui um valor, a relação, né? A resistência interna é constante, então, aumenta a tensão, aumenta a corrente. Ela é uma resistência ôhmica. Podemos construir um gráfico da DDP total pela corrente elétrica. Como a equação do receptor é do primeiro grau, o gráfico vai formar uma curva linear. Nós já vimos isso, né? Em matemática, que são equações lineares, né? Função linear. Este ponto é P100 do receptor, em que I é igual a zero. Então aqui, quando o I for igual a zero, nós temos esse ponto. Tangente ao ângulo é o coeficiente angular, nesse caso é positivo, né? Nós sabemos aqui que a tangente ela é positiva, certo? Do ângulo aqui, tá? Porque ela é crescente, né? Nós vimos que o gerador é decrescente a reta. No receptor ele é crescente. Claro que nós vimos aí que com o aumento da tensão muito alta, a corrente passando, esse resistor ôhmico vai virar um não ôhmico, vai queimar o equipamento uma hora que a tensão aumentar muito, corrente muito alta por causa de isolamento e tal, essas coisas todas, tá bom? Equação de primeiro grau, reta. Nós vimos que, no caso, nós temos no gerador, uma equação de primeiro grau, uma reta, só que decrescente. No caso do receptor, também a equação de primeiro grau é uma reta, só que crescente. Então, isso vai modificar, né, mostrar para você a diferença entre gerador e receptor. Qual é a diferença? No gerador, eu tenho U igual a E menos RI. No receptor, U igual a E' mais R'I. Então, você tem decrescente para o gerador, crescente para o receptor. Muda um pouquinho as curvas, como vocês já viram de gerador na aula anterior. Vamos lá, então? A representação do gerador ideal, para não esquecer, está sempre colocando para vocês aqui, ó. Esse é o gerador, a setinha vai do menor tracinho para o maior. O receptor vem do maior para o menor, então ao contrário, muda, pode ver que está apontando para a direita e para a esquerda, né? Então, I vai do polo negativo. Se a corrente estiver para lá, você coloca o traço maior e o menor, não tem problema. A corrente vai para lá, tá? É a mesma coisa, tá bom? Então você pode modificar também. Aqui está mostrando, né, o mesmo desenho igualzinho, só que a corrente, o sentido da corrente tem que ser diferente. No gerador vai do menor tracinho para o maior, no receptor vai do maior para o menor, né? Então vale do polo negativo ao positivo no gerador e do polo positivo para o negativo no receptor. E a transformação da energia no gerador, ele transforma qualquer tipo de energia em energia elétrica. E o receptor, ao contrário, transforma energia elétrica em outro tipo qualquer de energia, que não seja apenas térmica, porque sendo térmica é um resistor. Ele vai transformar toda a energia elétrica em energia térmica, vai esquentar no ambiente, no local que ele estiver, né? A equação está aqui, ó, tem um sinal de menos. Aqui tudo é linha, porque, na verdade, o receptor, ele modifica, né? Passa a ser linha, para você não confundir.
Matematicamente, se você tiver a mesma letra, você tem o mesmo valor, né? Só que lembrando que letras diferentes, a linhazinha diferencia outra letra, né? O gráfico nós temos aqui do gerador é decrescente, até por causa desse menos aí, e no caso do receptor é crescente. Você vê que esse ângulo aqui, ó, né? E aqui você tem um ângulo, aqui é menor que 90, aqui maior que 90 o ângulo. Então é decrescente, lá é crescente. Esse quadro aqui, ele explica bem, mostra bem para você a diferença, é um resumo, né, sobre gerador e receptor. Se você prestar bastante atenção e ficar fazendo esse quadro no seu caderno, manipulando, você vai perceber e não vai errar mais. Quando você vê o desenho, você vai saber o que é o gerador, o que é um receptor básico. Lembrando que receptor é o oposto aí em transformação de energia do gerador, tá bom? Ó, um exemplo. A figura aqui, ela representa um circuito e no qual o gerador é de corrente contínua. Isso não importa, né? Como é que você sabe que esse aqui é o gerador e esse aqui também é corrente contínua? Não é. Ou será que os dois são geradores? Vamos identificar o gerador e o receptor presente. Se tiver um gerador e um receptor, fica fácil. Determine a intensidade da corrente que atravessa o circuito. Depois vamos calcular a DDP entre os terminais do gerador e calcular a DDP entre os terminais do receptor. Bom, aqui nós temos uma dica muito importante, pessoal. Olha bem. Primeiro, você adota um sentido qualquer. Supondo que a corrente esteja nesse sentido e, ó, aqui vai passar a corrente, vai passar do menos para o mais. Se for nesse sentido, é um gerador. Continuando, agora nós temos do mais para o menos. Então, é um receptor. Bom, essa é a primeira coisa. A segunda que você precisa prestar atenção é o seguinte. Se tiver apenas um, tem que ser gerador. Senão não vai funcionar o circuito. Circuito sem gerador não funciona. Se tiver dois, o gerador tem que ser o maior. Então você estabelece, primeiro, você olha aqui nesse desenho, você vê que tem um de 24 e um de 6. Então, o de 24 tem que ser o gerador. Aí você parte daquele princípio. No gerador, a corrente precisa ir do menos para o mais. Então a corrente vai ter esse sentido. Lembrando que esse de baixo pode ser um outro gerador. Pode ter dois geradores. Isso não tem problema. Bom, como é que eu vou saber? Quando a corrente chega lá, passar do menos para o mais, vai ser outro gerador. Mas quando você chega aqui, você percebe que a corrente passa do mais para o menos. Então não é um gerador. Se não é um gerador, é um receptor. Então isso você consegue identificar. Algumas dicas aí, né? Então, olha bem. O gerador com uma fé é maior e depois precisa de saber, né? No caso, se o E é 24, você tem que olhar o sentido da corrente, tá? Sentido. Nesse caso, você pode dizer que o receptor é 6, tá? Como que eu determino a intensidade da corrente que atravessa o circuito? Para atravessar o circuito é a corrente do gerador. Então, vamos aplicar a lei das malhas, né? Somando todas as fens, as fecens e as tensões que tiver, tem que ser igual a zero. Uma malha fechada, a tensão somando positivo e negativo tem que dar zero no final. Assim, o que é que nós temos? Ó, E tem um REC vezes I, né? Por quê? Esse aqui é negativo, esse aqui é negativo, já que são resistência equivalente, resistência externa e força que entra contra a eletromotriz. Passando para o outro lado, ficam positiva. Lembrando que U é REC vezes I. Aqui não, é a própria contra a eletromotriz e a eletromotriz, né? Então, 24, 6, vamos descobrir a corrente com essa equação simples aí, chamada lei das malhas, né? Soma tudo, vai dar zero. Primeiro você resolve o que está dentro do parênteses, não pode ser o que está fora. 2 mais 1, 3, 3 mais 3, 6.
Não pode resolver agora 6 mais 6, 12, viu, pessoal? De jeito nenhum. Passa esse 6 para cá primeiro, porque aqui tem letra, o daqui não tem. Então, 24 menos 6 está positivo, passa negativo. Tá? 18. Agora o 6 está multiplicando, vai passar dividindo. Operação inversa, né? Mudou de lado só para o i ficar desse lado bonitinho. 18 dividido por 6, 3. 3 vezes 6, 18. Então, a corrente é 3 amperes. Olha bem, bem fácil. Usou a lei das malhas, substituiu os valores, Fenha 24. Todas as que estão no sentido contrário da corrente ali são negativas. Então, a Fe100 e a DDP do resistor, certo? E a DDP dos terminais do gerador? Entre os terminais, fora aqui, ó, tá? Então, vamos usar a equação do gerador. U, que é a DDP, entre os terminais fora, E menos RI, porque tem a resistência interna aqui, ó, de 2 ohms. Olha bem, então, o U, quero saber, o E 24, sei que a corrente é 3, isso aqui é um circuito todo em série, ó, todo em série, então a corrente é a mesma em qualquer ponto, aquela resistência 2 vezes 3, 6, então eu tenho uma perca ali de 6 volts, só tenho 18 volts para o sistema, para o resto do sistema, tá? Que já perdeu dos 24, só tenho 18 agora. E os terminais do receptor? Uso a mesma equação. Eu já sei agora que o E' é 6, a corrente continua 3, porque é série, 1 vezes 3 é 3, 6 mais 6, 6 mais 3, né? 3 vezes 1, 3. 6 mais 3, 9 volts. Então, eu terei 9 volts aqui. Como é 18, ainda sobrou 9 para o outro resistor. Opa! Então, aqui, eu posso dizer que aqui, ó, é 9 volts. Por quê? Eu tenho U igual a R vezes I. R aqui é 3 e a corrente é 3. 3 vezes 3, 9. Também vai ser 9. 9 mais 9 vai dar 18 aqui, ó. Então, dos 24, só 18 está sendo aproveitado, ok? É bom entender isso aí bem direitinho, tá? Então, lembrando que a soma vai dar 0, ó. 18 menos 9 tem que ser 0. 9 mais 9, 18. 18 menos 18, 0, certo? 18 menos 9, 9 menos 9, 0. Então, você vê que está conforme a lei das malhas, certo? Bom, o exemplo 2. Agora eu tenho um gráfico, vou tirar os valores do gráfico. Esse gráfico já sabe que é de um receptor, porque ele é crescente. O gráfico apresenta a variação da DDP em relação à corrente entre os terminais de um bipolo, né? E no caso, esse bipolo é um receptor. Então, determine o tipo de bipolo apresentado e as características desse bipolo. Bipolo tem 2 polos, um positivo e um negativo, né, pessoal? O tipo de bipolo, então, a curva característica de um receptor. Esse bipolo é um receptor, não é um gerador, certo? As características desse bipolo. Ó, nós temos aqui a força eletromotriz, está faltando a resistência interna, né? E'. Então, a Fe100 é 12 volts, certo? E determinar uma resistência interna, U igual a RI. Ou, usando o gerador, U igual a E' mais R vezes I. Você tem o quê? Quando for 30 aqui, ó, o U for 30, que esse aqui é a Fe100. Quando o U for 30, a corrente é 6. Tá aqui, ó. Lembra que passa o 12 primeiro, que não pode passar, que aqui tem letra, tá? 30 menos 12 vai dar 18, dividido por 6 vai dar 3. Coincidentemente, 3 ohms. Lá no nosso exemplo é 3 ohms, mas não foi tirado de lá não, tá? 3 ohms, então, é a resistência interna do receptor deste bipolo. Então, nós temos Fe100 e resistência interna. R', né? Pode colocar aqui, se quiser,
Tá bom? Vamos lá então, né? Mais um pouquinho sobre o receptor. Vamos ver as aplicações do receptor. Bom, pessoal, as aplicações do receptor, a gente sabe, elas são inúmeras, né? O receptor elétrico que transformou energia elétrica em outra modalidade é um receptor. A aplicação dele nós temos no dia a dia, nas indústrias, em todos os lugares. Tudo que você pensar que usar energia elétrica vai ter um receptor ali, que vai transformar para fazer alguma coisa na indústria, no comércio, em casa e assim por diante. Então as aplicações vocês bem sabem. Os eletrodomésticos todos são aplicações, né? E assim por diante. Vamos lá então. Essa é mais simples de entender. Receptores elétricos são equipamentos que transformam energia elétrica em qualquer outra modalidade de energia. Então, as aplicações são inúmeras no nosso cotidiano, no nosso dia a dia aí, né? Olha aí, ó. Geladeiras, né? Transformando energia elétrica em energia, no caso aqui da refrigeração, energia térmica, mas aqui nesse caso não é um resistor, porque eu preciso de retirar o ar frio daqui, o ar quente, desculpe, retirar o ar quente para que fique frio, então não é um resistor, apesar da energia ser térmica também. Em nosso cotidiano, são aqueles equipamentos, né? O liquidificador transforma energia elétrica em energia mecânica, movimento, para triturar os alimentos, bater um suco, etc. e tal. Só em vídeo, né? Como é que poderia estar tendo essa aula se não tivesse os equipamentos para transformar a energia elétrica em... Recebe a minha voz chega no equipamento, eu gravo e vai até você. As câmeras, o vídeo recebe, né, minha imagem através da luz, e aí a energia elétrica transforma para chegar até você, e aí de novo transforma em luz no televisor. Uma impressora para você fazer os seus exercícios aí, precisa dos professores imprimirem as atividades para vocês, né? Os computadores que vocês utilizam nas suas aulas, o celular que todo mundo tem hoje em dia, né, com certeza, e assim por diante. Então, as atividades são inúmeras, aplicações, tudo que você pensar que envolve energia elétrica, nós temos uma aplicação hoje, com certeza, e você vai lembrar de muitas outras aí, tá? Um outro exemplo aqui, o cientista dinamarquês OS, nós já falamos com ele sobre a bússola, por exemplo, né? Vamos ter uma aula em eletromagnetismo falando sobre esse OS, que ele é considerado o pai do eletromagnetismo. Nós estamos estudando eletrodinâmica ainda, mas ele não estudou só eletromagnetismo, também estudou eletrodinâmica. Ele não imaginava que, com uma singela experiência, descobriria um princípio físico fundamental para o funcionamento do motor elétrico. Olha bem, motor elétrico, né? Que possibilitou o surgimento e o desenvolvimento de um grande número de aparelhos elétricos. Então, OS, ele descobre esse princípio físico fundamental para o funcionamento do motor elétrico. Nós temos aí motor elétrico, bateria, ventilador, furadeira, liquidificador, aspirador de pó, ceradeira, espremedor de fruta, lixadeira, brinquedos, né, movido a pilha, com carrinho, robôs, etc. Como robôs, carrinhos, né, e utilizado em todo o mundo. Então, o OS foi muito importante para descobrir aí o funcionamento do motor elétrico, que é utilizado em quase tudo que nós temos por aí, certo? Acerca do assunto tratado nesse texto, vamos resolver a seguinte situação, problema. O motor elétrico, ele tem uma resistência interna de 2 ohms. Está ligado a uma tensão, uma DDP, uma tomada de 100 volts. Verifica-se que ele é percorrido por uma corrente elétrica de 5 amperes. Olha bem, a força contra-eletromotriz do motor e a potência total recebida pelo motor. Força contra-eletromotriz, que é a F100, e um assunto que você já estudou, que é a potência. Volta, não pode esquecer que não podemos esquecer dos nossos assuntos anteriores, né? Então, olha lá, essa é a equação do receptor, já que é um motor elétrico, não é um gerador, então mais aqui, ó, e não menos, tá? 100 é o que ele está ligado. Então, está ligado na tomada, tomada é o que o gerador lá mandou para ele.
diz que ele tem uma corrente interna de 5 e uma resistência de 5. Está aqui, resistência interna e corrente. 2 vezes 5, 10. Já sabe que passando para o outro lado, né? É negativo, vai ficar 90, né? Então, nós temos aí uma Fe100 de 90. Bom, sabemos que a letra A não funciona, a D e a E. Mas sobrou a B e a C. Se não descobrirmos a potência elétrica, não tem como marcar a correta, teria que chutar, né? Então, olha bem, lembra do PIU? P-I-U, o I, né? PUI. Então, nós temos aí tensão de 100, corrente de 5. É a tensão de fora, não é a tensão da força eletromotriz, né? 100 vezes 5, 500. Você poderia utilizar aqui, pensando em utilizar epsilon', né? Que seria 90, ia dar 450. Você erraria, tá? Por quê? Essa potência é a potência que ele recebe. A tensão que ele está submetido. Então, 90 volts e 500 watts. Não esqueçam disso, tá? Pessoal, nós trabalhamos muito bem essa questão aí. Analisa bem a equação aqui, ó, para você verificar aqui direitinho. E lembrando daquela tabela que nós temos lá. Bom, aí nós vimos a diferença entre gerador e receptor, né? Que nós temos aí. E você viu o seguinte. Primeiro, qual a diferença de gerador e receptor? Gerador é todo equipamento elétrico capaz de transformar energia elétrica, qualquer tipo de energia em energia elétrica. O gerador tem a capacidade de pegar uma energia qualquer, movimento, energia mecânica, né? Que é energia cinética. Pegar a energia, por exemplo, química, da bateria, e aí transformar em energia elétrica. Então, qualquer tipo de energia aí sendo transformada em energia elétrica, você tem um gerador elétrico. O receptor tem a função contrária. Ele pega essa energia elétrica do gerador e transforma em outro tipo de energia. Geralmente, nós chamamos aquele que transforma apenas energia elétrica em energia térmica, calor mesmo, esquentar, aumentar a temperatura, são chamados de resistores, tá? Não confundam essa diferença, tá? O resistor, apenas energia térmica. A geladeira não é um resistor, apesar de ser energia térmica, está retirando, para retirar o quente, o calor de dentro da geladeira para esfriar, diminuir a temperatura, é necessário receber essa energia elétrica com todo um procedimento, um motor, por exemplo, tem um motorzinho ali. Então, nesse caso, ele é um receptor à geladeira. E o ferro elétrico não é um receptor, é um resistor, né? Porque ele é exclusivamente em térmica. Nós vimos também que a equação, por exemplo, gerador, a tensão é igual E menos RI, porque a tensão é o que vai sair. E o gerador perde dentro dele um pouco, que é a DDP da energia dissipada em forma de calor para ele funcionar, e o resto é que sobra para o circuito, então menos. O receptor, ele recebe. Ele tem que funcionar ele e funcionar a resistência interna, precisa de receber mais do que ele é. Então, U é igual a epsilon' mais R' vezes I. Então, você tem essas duas equações que são muito importantes aí e entender a modificação delas. Mais para gerador e, no caso do receptor, menos para gerador. Gerador tem que usar o menos, que tem, no caso, U é E menos, é o que ele vai entregar. O receptor, ele recebe um pouco mais, ainda vai funcionar ele. Então, você precisa entender isso para não cometer esse erro, né? Na hora de você estar vendo uma equação, for utilizar a equação para gerador e para receptor, tá bom? Então, você escreva essas equações várias vezes, direitinho, e lembre-se, né, que a transformação é diferente, muito parecida, mas um transforma, que é o gerador, qualquer tipo de energia em energia elétrica, e o receptor, energia elétrica em qualquer tipo de energia. A equação também é muito importante, porque no gerador a equação é decrescente, por causa daquele menos na equação lá. E no caso do receptor é crescente, porque tem um sinal de mais, ok? Então, lembrando que a aula
continua.